Olá, paz do Senhor, bom dia! Que o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. E nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, né? A alegria do Senhor é a nossa força e que nós possamos estar fortalecidos, capacitados, esperançosos no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E a Bíblia fala que não há coisa grande ou pequena que Ele não possa realizar. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo da nossa cabeça não cai se o Senhor não permitir. A Bíblia fala que uma folha não cai da árvore se o Senhor assim não permitir. Então nós somos daqueles que cremos que o Senhor está no controle exatamente de todas as coisas. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele está por detrás da própria criação. Então nós devemos viver exatamente nesse contexto, nessa lógica de vida, sabendo que o Senhor tem feito, tem realizado, tem manifesto a sua vontade, a sua presença, a sua plenitude, em nome de Jesus e sobre as nossas vidas e também sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus, mais um dia, né? Hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, quarta-feira, 28 de julho de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou e já manifestou sobre a nossa vida. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, sempre pensando a respeito, lendo pequenos trechos da palavra do Senhor todos os dias, de maneira seletiva, sistemática, né? Pensando a respeito das coisas de Deus, e isso é uma grande bênção. Por isso que você pense comigo e possa estar meditando a respeito das coisas do Senhor, da palavra de Deus, e é uma grande bênção porque nós somos edificados. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque também a palavra do Senhor fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agradar ao Senhor. E como eu agrado ao Senhor? Pela minha fé, confiando, crendo, entendendo que Ele tão somente deseja o meu bem, Ele deseja a minha prosperidade, Ele deseja o meu sucesso. Mas eu preciso estar conectado à sua vontade, à sua palavra e aquilo que Ele deseja sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Glória a Deus! E nós estamos mais uma vez falando sobre escatologia. Estamos conversando, porque eu sempre falo para você, não tem como ler o Evangelho, né, de Mateus, principalmente na sua última sessão, que eu chamo de a sessão apocalíptica de Jesus, de Mateus 21 a 25. Então, não tem como nós não lermos essa última sessão sem falarmos de escatologia. E por causa disso, claro, eu estou parando um pouquinho com você e meditando nos vários temas, né, dentro da escatologia, que a escatologia, o tema principal é a volta do Senhor Jesus. Claro, é principal, primordial e o mais importante para nós é a volta do Senhor Jesus. Só que com a volta do Senhor Jesus, existem alguns acontecimentos que vão desembocar nessa volta do Senhor Jesus, que é o que a gente tem conversado esses dias. E eu falei ontem, antes de ontem, um pouquinho sobre Apocalipse e tudo. Eu não vou entrar propriamente dito agora, nesse momento, né, no livro de Apocalipse, apenas eu estou me utilizando de alguns pedaços do livro de Apocalipse para que nós possamos pensar sobre isso. E eu falei ontem para você, e a gente leu Apocalipse capítulo 4, alguns textos, também poderia ter lido o capítulo 5, que eu sempre chamo do culto zero, né? É o culto que dá habilitação aos outros cultos, né? É o culto, é o Apocalipse 4, Apocalipse 5, quando o Cordeiro de Deus, né, aquele que foi morto, está em pé, ou seja, venceu, está ali
para tomar o livro e desatar os selos. Então é lógico que a gente, num outro momento, a gente pode pensar sobre o livro do Apocalipse, porque aí é um detalhe em cima de outro detalhe, aí fica muito detalhe, e aí é melhor a gente ir fracionando e entendendo assim, pegando a palavra do Senhor em frações, né, em módulos, ainda que seja sistemático, ainda que seja seletivo, ainda que seja de maneira, como alguns chamam de carreirinha, né, texto a texto, versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro a livro, que é uma grande bênção, e a gente deve aprender e deve criar o hábito de ler a palavra do Senhor dessa maneira, porque é muito mais saudável, é muito mais simples, né? Mas agora a gente está pensando sobre escatologia usando como texto áureo exatamente Mateus 21, 22, 23, 24 e 25. Bom, dentro disso aqui, eu preciso falar com você um pouquinho mais e pensar sobre a grande tribulação. Por quê? Porque eu sempre falo que nós já estamos numa tribulação, né? Então, quando eu falo que estamos numa tribulação, alguém pode confundir ou alguém pode pensar que eu esteja falando que eu já estou entendendo que estejamos na grande tribulação. Não. Nós estamos numa tribulação porque a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições. Aí depois o Senhor Jesus completa, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, é esse tipo de tribulação, é essa aflição, desculpe o termo, às vezes até uma aflição recorrente, a cada dia, uma situação, uma circunstância. Então isso, para mim, já é uma tribulação, mas é lógico que não é a grande tribulação de que Jesus pontua tão bem, e eu vou ler aqui, voltar a ler com você Mateus capítulo 24. Claro que apenas fazendo alusão à grande tribulação e qual a diferença, tá? Lógico que quando a gente passa por Apocalipse, eu não nem me preparei para ler isso aqui, mas eu só vou ler aqui só para você saber da diferença. Por exemplo, Apocalipse capítulo 16. Só para citar a diferença, né? Eu estou falando sobre a grande tribulação. De Apocalipse 4 até, eu diria, Apocalipse 17, até Apocalipse 18, fala sobre a grande tribulação, tá? São eventos dentro da grande tribulação. Obviamente tem dois eventos que estão destacados e não estão, vamos dizer assim, atrelados à grande tribulação, que é a questão dos 144 mil e a questão das duas testemunhas, dentro do livro do Apocalipse. Mas isso não significa que a maior parte daquilo que está falando entre Apocalipse, eu falei capítulo 4, é claro que eu vou atravessar o culto zero, né? Então vamos dizer, de Apocalipse, parte do capítulo 5 até capítulo 18, você tem exatamente a grande tribulação. E alguns eventos destacados, como 144 mil, as duas testemunhas, claro que não estão atrelados cronologicamente dentro dos fatos à grande tribulação, mas na boa parte do livro de Apocalipse fala da grande tribulação. Então é lógico que quando eu falo em tribulação, eu falo desse momento que nós estamos passando, mas que não é ainda a grande tribulação do livro do Apocalipse, naquilo que nós entendemos como acontecerá a posteriori. Então eu só vou ler um texto aqui. Com efeito os homens, Apocalipse 16, versículo 9. Com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Significa que existe uma grande tribulação,
significa que muitos ou alguns não vão se arrepender e ainda vão blasfemar contra Deus. Então significa que a humanidade será ainda dura em relação às coisas de Deus e significa que de alguma forma haverá arrependimento. Até porque o escritor do livro do Apocalipse fala que não se arrependeram. Então significa que há um arrependimento. Só que eles não quiseram se arrepender. Então diz aqui no versículo no versículo 10 do capítulo 16 do Apocalipse. Derramou o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mais uma vez, entre um flagelo e outro, não houve arrependimento. Então significa que, se houvesse o desejo interior de algum coração, haveria ainda um espaço de arrependimento. Mas que você está falando, e nós estamos falando, sobre a grande tribulação. Né? E diz aqui que... Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, nós estamos falando de grande tribulação, tá bom? Bom, então falando sobre a grande tribulação, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 15. Que diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, a gente tem lido bastante tempo já, Daniel, capítulo 9, do versículo 24 a 27. Diz aqui: então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Agora vem o versículo 21. Vamos agora, dentro desse título, da grande tribulação, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande, vou repetir, versículo 21, Jesus falando, Mateus capítulo 24. Por esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Essa é a grande tribulação. O que nós entendemos até aqui, de que a igreja, o povo de Deus, aqueles que são lavados e remidos e têm as suas roupas alvejadas no sangue do Cordeiro de Deus, não passarão pela grande tribulação. Por que não? Por que não? Porque essa grande tribulação, e por alguns textos aqui no livro do Apocalipse, fala sobre a ira de Deus. E nós já entendemos, e vamos deixar isso muito bem claro, nós já entendemos que o tratamento que Deus dá àqueles que estão com Ele, que têm uma aliança com Ele, que estão debaixo da sua majestade, do seu domínio, é diferente daqueles que não estão. Então não tem como nós colocarmos tudo dentro do mesmo balaio e falar, não obstante, algumas linhas teológicas colocarem no mesmo balaio. Agora eu vou falar para você assim, nós, como igreja, nós não entendemos assim. E eu vou me basear, e eu vou ensinar você a se basear para que isso fique muito bem claro. Porque senão, há
há uma banalização da vontade do Senhor e da pessoa do Senhor. Há um apequenamento, né, da Trindade em relação a tudo que acontece no nosso dia a dia. E nós não podemos ir por essa linha porque é pecado, tá? Então, quando nós servimos ao Senhor e nós colocamos as nossas vidas no seu altar e deixamos muito bem claro que o domínio dele é pleno, é completo sobre as nossas vidas, né? Nós estamos o quê? Nós estamos, na verdade, constatando a sua autoridade e o seu poder. Ao constatar a sua autoridade e o seu poder, não tem como ficarmos reféns, desculpe o termo, reféns de um mundo caído, de circunstâncias completamente degenerativas em todos os sentidos, seja na moral, na ética, em todas as áreas, seja espiritual, emocional, psicológico, seja em tudo. Obviamente, somos seres humanos como os outros são. Eu sempre falo, né? Nós somos os malvados de dentro, tem os malvados de fora. Qual a diferença dos malvados de dentro e os malvados de fora? Nenhuma. A única coisa é que os malvados de dentro têm consciência do pecado, da justiça e do juízo. A única diferença é que o Senhor, pela sua misericórdia, nos alcançou e nós ouvimos a sua voz. Só tem essa diferença, claro. O ambiente é o mesmo, mas o estado de espírito é outro completamente diferente. Então, claro que a gente vai trabalhando isso aí. Então, vamos voltar ao versículo 21 do capítulo 24 de Mateus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então é um momento crítico, é um momento completamente diferente de tudo aquilo que já havia acontecido até então. É um momento totalmente destacado pelo Senhor Jesus. Diz aqui: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí a gente entende que, claro, é aquele grupo que, em primeiro lugar, não recebeu Jesus como Senhor e Rei, como Senhor e Salvador, né? Que é o grupo de Israel, tá bom? Ou daqueles que são judaizantes. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Claro que está falando desses eleitos, não dos três grupos, Israel, grupo gentílico e a igreja de Deus, tá? Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui no deserto, não saiais, ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, então será o quê? Será, aí o Senhor Jesus já está falando da segunda vinda, né? Sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Agora, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, agora Jesus se refere à grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então são dois eventos dentro de um só. Que é o quê? É a tribulação, ou a grande tribulação, antecedendo a volta do Senhor Jesus. Tá? Por quê? Porque antes disso se manifestará aquele que é a segunda eficácia de Satanás. Em Daniel capítulo 9, versículo 24, eu só vou ler o versículo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido e não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, você perceba que desde Daniel já havia o conceito de uma tribulação extrema, que não é, aos meus olhos,
essa tribulação que nós vivemos hoje. Não obstante ser uma tribulação, não deixa de ser, mas não é a grande tribulação. Não é aquela que nós lemos aqui, por exemplo, sobre os flagelos, né? Permitidos, autorizados pelo próprio Senhor, que está falando lá em Apocalipse, que a gente acabou de ler. Marcos capítulo 13, versículo 14 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, por quê? Porque a gente já percebeu, está lá escrito no livro de Tessalonicenses, que ele fará uma, entre aspas, uma aliança por 3 anos e meio. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Versículo 19, diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. É Jesus falando. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, quem são esses eleitos? Aquele primeiro grupo, né? Lembram? Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Exatamente porque não deram ouvidos, como diz lá em João capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Ele veio para os seus, né? Ou melhor dizendo, ali o texto fala, ele veio para o que era seu, mas os seus, né, não quiseram. Tá? Apocalipse capítulo 7, versículo 13, é o versículo 14 que interessa, mas eu vou ler a partir do versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondiu-lhe: meu Senhor, tu sabes. E então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Esse grupo que o Senhor Jesus chama de eleitos, não é o grupo gentílico. Esse grupo que o Senhor chama de eleitos, segundo aquilo que o Senhor, Deus e Pai, prometeu aos patriarcas, ele cumprirá até o fim. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Amém. Glória a Deus. Bom, falando tudo isso, dentro da grande tribulação, haverá parte de uma grande tribulação e uma outra parte da grande tribulação. Estamos falando da grande tribulação. A exemplo do livro de Daniel é a última semana. É a última semana, estamos falando da grande tribulação, que haverá um tempo e depois outro tempo. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tá? Estamos falando da última semana de Daniel. Então, o que entendemos é que a igreja de Jesus Cristo, aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não participarão da grande tribulação, não obstante nós estarmos já numa tribulação, tá? Vamos lá. Agora eu estou falando bem didaticamente para nós entendermos e termos uma linha de raciocínio, tá? Então, por que eu estou falando que será dividido? Então, eu só vou ler os textos que falam dessa divisão. É a grande tribulação em 2 atos. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tá? Já lemos essas passagens, vou ler rapidamente. Daniel capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, amagoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Apocalipse 12, versículo 14. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente.
Agora 42 meses. Eu já falei do tempo, agora eu vou falar dos 42 meses, que também é 3 anos e meio. Lembrando que cada mês para o calendário judaico é 30 dias, não tem 31, não tem 28, não tem, é 30 dias, não tem, é tudo 30 dias. Então, se cada mês tem 30 dias, 12 meses tem 360 anos, tá? 42 meses, Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa, também falando desse movimento, né? Vamos chamar assim, global, contra a cidade santa. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, fala do tempo, 2 tempos e meio tempo, 3 anos e meio, mas também fala dos 42 meses. E para terminar, a Bíblia também, no livro de Apocalipse, fala de 1260 anos. As minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Desculpe, Apocalipse 11, versículo 13, né? Agora Apocalipse 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Eu poderia usar vários textos simbólicos do Antigo Testamento, por exemplo, dos profetas do tempo de Jezabel. Não vou ler o texto, só vou falar assim. Os profetas do tempo de Jezabel. Jezabel ordenou que matasse todos os profetas, mas alguns se enclausuraram numa caverna e estavam sendo alimentados, né? Por até uma pessoa que era da corte de Jezabel, de Acabe, mas ele fugia e ele vamos dizer, entre aspas, praticava um crime que era alimentar os profetas. Então, é exatamente esse momento. E esses profetas simbolizam quem? O povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel, mais uma vez sendo flagelado por não quererem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tá? Então, e aí você vai falar, mas por que o povo judeu é tão assim? E por que às vezes a gente percebe que o cálice da ira de Deus ou o juízo de Deus se derrama? Porque é o povo escolhido. Porque é o povo, como Deus chama, o povo eleito. E por que é o povo eleito? Porque esse povo foi exatamente, né, vamos chamar, formado pelo Senhor para que o Messias viesse. Ele foi formado pelo Senhor para que o Messias viesse. Quando o Messias chega, eles não aceitam? Então é o resultado de uma negativa. Então não tem a ver com Deus querendo pesar a mão, nada disso. É o resultado de uma verdade espiritual, como nós também. Da mesma maneira. Nós temos toda a liberdade. Cabe a nós decidirmos se vamos querer ou não. Claro que sofreremos os resultados. Claro, né? Que há um mundo espiritual, é uma guerra espiritual franca, a todo momento. Ou eu estarei debaixo da cobertura do Senhor, ou não. Agora, nesse momento da grande tribulação, claro que muitos se arrependerão. Claro que muitos entenderão e compreenderão todas as coisas, porque conhecem a palavra. E porque conhecem a palavra, com certeza se arrependerão e com certeza buscarão o Senhor Jesus. É para essas pessoas que, é claro, eu sempre falo para você que existem os remanescentes em todos os grupos, mas de maneira literal, de maneira dirigida, de maneira seletiva, o Senhor está falando desses eleitos, tá? E só para terminar, eu quero insistir nessa doutrina bíblica, porque isso é muito sério. E nós temos que entender a diferença no nosso cotidiano. Presta atenção. Deus não julga o justo com o ímpio. Nunca, presta atenção no que eu estou falando, vou falar de novo. Nunca o nosso Deus vai nos tratar
como trata o ímpio. Por quê? Porque nós nos propomos a abrir o nosso coração para que ele habitasse. Então não tem como. Deus não é injusto. Ah, mas, por exemplo, as situações, circunstâncias que a gente está vivendo hoje, a gente também vive. Mas o tratamento é diferente. A maneira com que nós passamos, atravessamos esse período, tem todo um contexto, tem toda uma direção de Deus. E isso é para que nós sejamos o quê? Nós sejamos consolados e confortados. Vamos lá. Gênesis capítulo 18, eu vou ler toda essa história para terminar hoje, e eu quero ler, porque eu sempre falo para você, mas eu quero ler. Ler a palavra de Deus é maravilhosa, porque a palavra de Deus fala por si. Então eu não preciso justificar a palavra, ela fala por si. Gênesis, e quando a gente vai para a origem, mais ainda, porque é a origem, é o plano original. Gênesis capítulo 18, versículo 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Só para você lembrar do momento, é o momento em que esses anjos, junto com o Senhor, né, é o Senhor mais anjos, é o Senhor Jesus, porque a Bíblia fala de uma teofania, é o Senhor Jesus mais os anjos, que vão de visita a Abraão para anunciarem o nascimento de Isaac, para Sara e para Abraão, tudo aquilo que a gente sabe da história. Eu estou só falando agora da questão da grande tribulação e do porquê nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque Deus não julga o justo com o ímpio. Gênesis capítulo 18, versículo 16. Tendo se levantado ali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que, essa palavra é maravilhosa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então os anjos se separam, o Senhor continua com Abraão e os anjos vão em direção a Sodoma e Gomorra. Se houver porventura, eu vou voltar. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse... É por isso que eu falo para você o que significa ter uma conexão, uma comunhão bem próxima, bem estreita com Deus. Como faz toda a diferença na hora de entendermos a mente de Cristo, a mente do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Então vamos lá, só para a gente lembrar da história. Sodoma e Gomorra, aquela região toda, todo aquele território, tinha pelo menos, alguma coisa próxima de 1.500.000, 2 milhões de pessoas. Os livros históricos de estudos da região da época falava que era um grande, e para nós hoje em dia já é um grande território, imagina naquela época, né? Então era muita gente. Aí Abraão pergunta: se tiverem 50, vamos pôr 1 milhão, contra 1 milhão, o Senhor destruiria toda a cidade, todo o território por causa de 50, por causa de 1 milhão, o Senhor destruiria 50?
O Senhor destrói justo com ímpio? Em outras palavras, olha o que Deus responde. Longe de ti fazeres o tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? É Abraão entendendo Deus e ao mesmo tempo indagando a Deus do seu próprio atributo. Meu Deus, só Abraão mesmo para chegar nessa coragem toda. Aí diz assim: não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. 1 milhão de ímpios, 50 justos. Por causa de 50 justos, ele não vai destruir 1 milhão de ímpios. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruireis se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor aos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então está aqui exatamente a doutrina que nós defendemos e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, demonstramos pela palavra do Senhor que existe uma grande diferença. Aí você vai falar: mas os anjos foram para a cidade de Sodoma e Gomorra, não tinha sequer 10 pessoas, né? Então como faria? Como aconteceria? Não tinha sequer 10, é verdade. Então o juízo se derramaria. Mas havia ali uma família: Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Sabemos que Ló não tinha assim um nível espiritual muito grande, mas era, aos olhos de Deus, alguém eleito. Por quê? Porque Ló era sobrinho de Abraão. Abraão o enxergava como filho e Ló o enxergava como tio. Tudo bem. Mas havia isso. Então presta atenção. Os anjos, só para você lembrar da história, não vou ler mais, a gente já vai terminar. Então, só para a gente lembrar da história, os anjos vão, tem uma série de situações, os anjos são obrigados, para protegerem Ló, a sua família, e se protegerem também, porque as pessoas desejavam os anjos como se os anjos fossem homens, como se fossem não, tinham aparência humana e eles desejavam aqueles homens, Havia uma promiscuidade muito grande naquela época, naquele momento. Então esses anjos vão até Ló, pegam Ló, a sua esposa e as suas filhas, retiram Ló da terra, para que depois de tirar Ló da terra é que o juízo se manifesta. Enquanto Ló e a família de Ló estivesse lá, o juízo de Deus não teria caído sobre Sodoma e Gomorra. Então foi mais fácil o quê? Tirar Ló e a sua família, para que Sodoma e Gomorra pudesse experimentar do cálice da ira de Deus. Tem outros textos, amanhã a gente conversa mais,
mas é só para que isso fique muito, mas muito bem claro, palatável, né? Totalmente coerente com a nossa mente, com a mente de Jesus Cristo, ou como eu diria, uma mente bíblica, entendendo todo o sentimento de Deus, todo o pensamento de Deus, antes de, quando vierem algumas teologias, alguns livros que dizem a respeito, a gente entender tudo isso de uma maneira muito, mas muito saudável, muito tranquila, muito equilibrada, de que o Senhor está no controle e que o Senhor nunca tratará os seus servos, aqueles que estão, né, humildemente debaixo da sua autoridade, do seu poder, do seu senhorio, da sua salvação, entendermos que ele vai tratar exatamente da mesma maneira. Não vai. Nunca tratou e nunca tratará. Esse é o nosso Deus. Uma coisa é estarmos passando por essa tribulação, como eu sempre falo, olha, já estamos passando, e realmente estamos. Uma coisa é passar por isso, outra coisa é achar que Deus largou de mão. Tanto faz, ou um ou outro, não é verdade. Isso não vem da palavra de Deus, tá certo? Vamos orar. Amanhã a gente conversa mais, porque é sempre bom, as pessoas nos indagam, nos perguntam, então nós temos que ter muita consistência para entender e ao mesmo tempo sermos fortalecidos, alimentados, né, na nossa fé, para entendermos, pensarmos e aprendermos do Senhor, estarmos mais em comunhão com o Senhor. Vamos orar? E vamos colocar diante do Senhor, e nós temos orado, né, pela vida do Marcos, mas ontem o Senhor o levou. O Marcos está na presença do Senhor, estamos orando também pela Kátia, pela sua filha, Rafa, sua família, nesse momento, em nome de Jesus, lá de Valinhos, toda a sua casa, sua família, seus queridos, e claro que o Senhor esteja consolando, confortando, porque o nosso Deus é Deus, né? Ao Senhor aprove levar o Marcos para si, servo do Senhor, filho do Deus Altíssimo, e agora com certeza está na presença do Senhor. Que o Senhor esteja consolando, confortando a Kátia, a Rafa, toda a sua casa, a sua família, os seus queridos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença e Te louvamos pela Tua palavra, o Senhor a cada dia nos ensinando, nos confortando, nos consolando e nos dando a certeza, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E agora, de maneira especial, nós queremos colocar toda a família do Marcos, a sua esposa, a Kátia, servos teus, pessoas maravilhosas, a filha Rafa, ó Deus, tantas coisas que o Marcos viveu, tantos milagres, tantos sinais, a tua presença, a comunhão contigo, a plenitude, ó Deus, da salvação, do teu senhorio. Eu lembro até do casamento deles e tudo, que eu estive lá celebrando o casamento, tudo que o Senhor fez e realizou. Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. E o Marcos está na tua presença, porque foi o Senhor quem o deu e foi o Senhor quem o tomou. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, derrama-te consolando, confortando a vida da Kátia, a sua filha, Rafa, seus queridos, familiares, os familiares do Marcos, tua presença, tua glória, o teu consolo, a paz que excede o entendimento, esteja sobre todos e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, por aqueles que estão, assim, ainda passando pela Covid-19, o Márcio e tantos outros que nós temos orado. Tua glória, tua presença, o teu poder, a tua saúde, a tua cura, se derramando sobre cada um, visitando artérias, veias, fígado, rins, pâncreas. Senhor, em nome de Jesus, coração, tendões, nervos, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, trabalhando as taxas, saturação, oxigenação. Vem com a tua glória, move-te dos céus, toca, visita, cura, vem com o teu Santo Espírito de ressurreição, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos,
Nós que estamos aqui, o Bispo Antônio e também a pastora Mara, a Amanda, a Elô, o Wesley, seus familiares, Sueli Felintro, a presença, o poder, o mover do Senhor, o João, Roseli, a Ângela, todos os familiares, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, os familiares também, tua graça, tua glória, Eva, Carlos, família, a presença, o poder, a plenitude do Senhor se derramando, a Rosa Araújo, Senhor, em nome de Jesus, vem, derrama-te com a tua presença, curando, visitando, renovando, restaurando. Nós te clamamos pelo nosso Brasil, nós te clamamos pelo nosso povo. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. Ó Deus, um momento tão terrível, tão trágico, onde as fragilidades são expostas, as fragilidades de um povo, a comorbidade de um povo, a vulnerabilidade de um povo, estão, ó Deus, destacados, expostos, por causa, ó Deus, dessa situação de um Brasil, de uma nação mal assistida, ó Deus, mal vista, né, quanto à sua necessidade, pelo próprio gestor público, prefeitos, governadores. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa terra. Vem com a tua graça, com a tua compaixão. Ó Deus, levanta-nos como justos em ti, para que possamos realmente, ó Deus, viver, expressar, refletir a tua glória, a tua unção e sermos instrumentos também de edificação da nossa terra. Por isso, perdoa-nos no nosso pecado, derrama-te com a tua graça, visita o nosso povo, liberta, quebra a maldição e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E quanto a nós, ó Deus, que nós tenhamos uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira cheia do teu senhorio, da tua presença, das boas novas, das boas notícias, a tua palavra, a tua presença, a tua glória, o teu mover. Senhor, por onde estivermos, capacita-nos, ó Deus, visita-nos com a tua prosperidade, com o teu sucesso, com a tua realização, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, e oferecemos essa quarta no teu altar, em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus e nós estamos debaixo da tua autoridade e do teu poder. Por isso a ti toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e todos os teus queridos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã às 10 horas da manhã, falando mais sobre a palavra de Deus. Um beijo, te amo Jesus, hein? Fique na paz. Olha, entra lá no YouTube, no Instagram, divulgue, fale da palavra de Deus, fala para as pessoas se inscreverem e compartilharem. É uma grande bênção a palavra do Senhor. Deus abençoe, um beijo para você, até amanhã, às 10 horas da manhã. Fique na paz, tchau, tchau.